Conversa com o Poeta de hoje tem a honra, a alegria de receber nos nossos estúdios um poeta, ator, dramaturgo e diretor de teatro e cinema, Romário Machado. Muitíssimo bem-vindo ao Conversa com o Poeta. É uma honra, uma alegria te receber aqui. Eu é que agradeço o seu convite e fico muito honrado em participar e dar essa entrevista. Estávamos conversando há alguns dias lá no teatro e você me falava sobre as portas que se fecharam para você nessa sua jornada de ator, diretor de teatro e cinema. A que você atribui a esses fechamentos tantos de portas? Eu atribuo ao problema físico, que é uma realidade. Eu tive pólio quando criança, aos 10 meses de idade, e até 4, 5 anos, eu dizia à minha mãe que eu queria ser artista, só que a gente era muito pobre, nem rádio tinha, e eu nunca tinha escutado essa palavra, mas eu dizia à minha mãe que eu queria ser artista. Aos 7 anos eu comecei a andar de muleta e minha mãe lutou muito contra a sociedade para me botar para estudar, porque antigamente as escolas não recebiam pessoas deficientes. Nós éramos considerados inválidos. Então, minha mãe me botou na escola com muita dificuldade, sofrendo muito preconceito, e eu estudei. Aí, quando eu passei para o antigo ginásio, eu formei um grupo de teatro na escola, com 13 anos, porque eu tinha curiosidade, eu lia livros, eu ia para a Biblioteca Central, lá em Salvador, e lia livros de teatro. Aí eu chamei um grupo lá, eu pensei a respeito, e formamos um grupo de teatro e começamos a ensaiar. O diretor da escola, vendo o nosso interesse, já era final de ano, ele disse: para o ano eu vou botar um professor de teatro para vocês. E ele contratou Raimundo Melo, que tinha vindo da Universidade Federal, e ele passou a ser meu professor. E eu queria ser assistente, porque eu morria de vergonha da minha forma de andar. Aí um dia ele me disse assim: olhe, quando você subir no palco, o público vai ver o seu talento e não as suas pernas. Eu comecei te fazendo essa pergunta tão desafiadora, mas para inserir aos nossos telespectadores nessa sua transição de pernas para asas, porque com todos esses desafios, né, tão grandes desde criança, chegou um momento da sua vida que você percebeu que você era além das pernas, né? Tinha criado asas. Quando é que você se descobriu esse poeta, esse ator, esse diretor de teatro que hoje percorre o Brasil fazendo coisas tão importantes para a dramaturgia brasileira? Olha, Ivan, eu descobri quase que inconscientemente, como eu lhe falei. Aos 4 anos, eu colocava meus irmãos num canto da sala, ficava falando palhaçada e dizia que era televisão, que nós não tínhamos. Agora, conscientemente, foi aos 13 anos. Foi a primeira vez que eu pisei no palco andando de muleta. E como eu gosto muito de saber aonde eu estou pisando, eu acho que o meu talento, aliado a uma técnica que eu aprenderia academicamente, me daria muito mais possibilidades. Então, eu fui enfiando a cara, as pessoas me empurrando para sair, eu enfiando a cara, e, por fim, eu fiz licenciatura em artes cênicas, depois eu fiz pós-graduação, depois eu fiz radialismo e fiz bacharelado em direção teatral. Porque eu acho que a técnica, você precisa conhecer onde você está. Quando eu trabalhava com meus alunos, que eu dei um tempo,
Eu gosto de ensinar a eles o que é o teatro, o espaço, onde é um proscênio, o que é um ciclorama, sabe? Eu gosto que o ator ele saiba onde ele está pisando, porque ele não vai trabalhar a vida inteira comigo. Se ele sai e vai trabalhar com um diretor muito técnico, ele vai usar palavras técnicas. Aí o ator diz, eu não conheço. Então, o meu método de trabalhar foi surgindo daí, mas sempre pulando obstáculos, empurrando portas. Nenhuma porta se abriu, eu arrombei todas. Bravo. Eu assisti um filme lindo chamado Rei, que conta, né, a história de Rei Charles. E eu queria voltar um pouco para a tua infância, porque as mães, quase sempre, são muito protetoras, né? Eu tenho uma filha que é atriz, né, poeta, e é mãe da minha neta Maria Flor, que é neurodiversa. Então, eu observo o cuidado, né, sempre. Como que era a tua infância com esses desafios? Como é que tua mãe te tratava? Como é que a sua família... você me disse que, naquela época, e é verdade, era muito mais difícil, né? As pessoas tinham pessoas com alguma deficiência como um ser muito estranho e que não servia. Como que era na tua Se quer entrar casa? nesse mérito, eu tenho história. Eu acho importante, porque a gente vai falar para tanta gente que, às vezes, precisa ouvir, né? Geralmente, quando eu falo nesse assunto, eu falo para as mães, seu filho tem uma doença, mas ele não é inválido. Porque até o final do ano 2000, não, do ano 2000, a criança que nascesse com deficiência ela era chamada de inválido. Minha mãe mesmo ouviu. Quando eu tive a polio, o médico chegou para ela e disse, seu filho ficou inválido. O médico. O médico. Imagina. Ela que me contava. Então, quando eu comecei a meu poder de cognição trabalhar, eu comecei a questionar. Inválido é aquilo que não serve para nada. E eu sirvo. Segundo Descartes, eu penso, logo existo. Então, se eu penso, eu existo. Se eu existo, eu tenho que aproveitar esse espaço que está aí. Vai ter barreiras? Vou encontrar, mas eu estou preparado para isso. Porque o problema do deficiente não é meu, é seu que me vê como deficiente. É a sociedade que me coloca como deficiente. Ainda me dá uma carteirinha. Você entendeu? Eu sou profissional como deficiente. E esse olhar é que fecha as portas, né? Esse olhar do preconceito, esse olhar que o outro não serve. Então, voltando à sua pergunta, eu tive uma mãe que só teve o 4º ano primário, mas eu agradeço todos os dias as brigas que ela tinha com meu pai para me botar na escola. Porque o que eu ouvia dentro de casa, de meu pai e de meus irmãos, isso eu com 9 anos já estudava, eu acho que já estava no 3º ou 4º ano, era que, para que botar esse menino na escola? Aleijado não precisa estudar, que para pedir esmola é só segurar uma cuia. Aquilo machucava, aquilo cortou, que até hoje não cicatriza. Mas eu não me deixei abater. O que aconteceu comigo é que eu olhava para as pessoas que não me aceitavam e distanciava de mim. Aquilo que me faz mal, eu quero longe de mim. Eu cheguei a um ponto que eu só tinha eu para lutar. Minha mãe não tinha condição financeira, não tinha muito estudo, mas eu tinha. Então, eu ia para a biblioteca, eu estudava, mesmo curso normal, comecei a fazer teatro aos 13 anos, que me deu a capacidade
de chegar frente a um palco e falar com um público de 1.000 pessoas, sem problema nenhum. Eu perdi o meu complexo que eu tinha com o teatro. Eu acho que se todo mundo soubesse, faria um curso de teatro pelo menos uma vez na vida, porque a nossa vida ela é dividida entre antes e depois do curso de teatro. Quando você faz o curso de teatro sério, você percebe que você muda seu olhar, porque você passa a prestar atenção nos outros. Porque é assim que o ator vive. Para ele fazer um personagem, ele vai lá no arquivozinho da cabeça dele, busca uma ficha de alguém que ele viu em algum lugar e pega um detalhe dessa pessoa, pega um detalhe de outro e compõe o personagem. Então, a gente observa muito. E eu observava que eu era distante. Entrei na universidade, as pessoas mantinham uma certa distância de mim. E, quando falava comigo, falava com um certo desdém. Aí eu pensava comigo, o problema não é meu, o problema é dela. Eu tenho minha diferença, e quem não tem? Quem é igual a todo mundo? Todos nós somos diferentes, graças a Deus. Todos né? nós somos Isso diferentes. que faz com que cada um cresça, né, com o outro. Eu falei da minha filha, porque, e agora você falando da sua mãe, tantas outras mães, né, que como leoas, né, protegem os filhos de uma forma tão valente. Eu tenho tanto orgulho assim da minha filha, quando ela, no tratar com a minha neta, e você falando da sua mãe agora, aí me veio essa lembrança, que a minha filha, Laíra, ela sabe, todos nós sabemos, é fato, que a minha neta tem algumas fragilidades, mas que tem mais potencialidades do que fragilidades, né? E a minha filha é nessa luz, né, que ela investe, né? E aí, você falando da sua mãe, eu me emocionei aqui, porque são milhares de pessoas que vão nos assistir, e o Brasil atravessa um período muito difícil da sua existência, com tanta violência, mas as pessoas, elas, quando falam de violência, falam dos assaltos, né, dos assassinatos, né, enfim, mas é preciso que saibamos que, às vezes, a gente mata uma pessoa pela intolerância, pelo preconceito. Né? Eu queria falar só uma coisinha. Por favor. Você falou do seu orgulho com sua filha, e o meu orgulho com a minha mãe. Eu tenho um orgulho enorme da mãe que eu tive. Eu estudava em Itacarânia, não sei se você conhece. Não. Piripiri, Paripe. Sim, conheço, mas não... A zona suburbana. Sim. Eu morava lá, estudava lá, mas a escola todo ano tinha um problema e a gente não aprendia nada. Minha mãe conseguiu com uma pessoa que frequentava a Escola Jesus Cristo, que era de Edivaldo Franco. E aí ela disse, dona Bina, Romário gosta tanto de estudar, eu vou conseguir uma vaga para ele, porque é difícil conseguir. Mas como eu pertenço lá à direção, eu vou ver se eu consigo. E ela conseguiu. Eu morava em Itacaré, o único meio de transporte que tinha o trem. Minha mãe, na primeira semana, me levou. Na segunda semana em diante, ela me levava até a estação. E eu me lembro um dia que uma senhora chegou para ela e disse, dona Bina, a senhora é mãe desumana, como é que pega o menino doente e bota para pegar trem sozinho para ir para a calçada? Se eu me emocionar, não estranho, não, porque foi o que eu alavanquei, sabe? Foi essa frase de minha mãe que fez eu chegar até aqui. Meu filho não é doente, ele teve uma doença quando era pequeno. E eu quero meu filho estudando, trabalhando, para quando eu morrer, ele não ficar pedindo esmola nem na casa de irmãos, sofrendo os maltratos. Aquilo foi um estalo de não, minha Gatilho, mãe... né?
um gatilho que disparou. Eu vou lutar, eu tenho pelo menos o apoio moral de minha mãe. E ela morreu e me viu indo para São Paulo, procurando trabalho artístico, sabe? Eu sou o único filho que tem 2 cursos de graduação, um curso de pós-graduação, sabe? Eu sou o único filho que levou minha mãe 3 vezes para São Paulo. Então, eu tenho muito orgulho da mulher que me criou. E eu tenho muito orgulho de você e todos aqui que estão te assistindo. Tenha certeza, Romário, que é uma tarde muito feliz para todos nós. Obrigado. Te ouvir, porque eu vou mexer agora numa ferida aberta na arte, que eu acho que também é necessária. Nós, artistas, poetas, músicos, atores, artistas plásticos, enfim, bailarinos, nós somos vistos como seres muito sensíveis. E somos. E somos. Mas uma coisa também é fato. Não somos Muitas como portas também foram fechadas para você dentro desse celeiro artístico. Porque eu imagino que, porque eu já o conheço e já o reconheço como um grande ator, como um grande diretor, porque eu vi você dando aula aos meus alunos, eu vi você dirigindo 2 cenas, e pelo seu vasto currículo, não só pelo currículo, porque currículo é uma coisa que as pessoas escrevem, enfim, mas pelo que eu vi. Mesmo assim, algumas portas foram fechadas para você dentro da arte. Foram. Eu acho que é tão importante nós abordarmos isso, Romário, porque essa sensibilidade que nos é atribuída, ela existe sim, é um fato, mas também tem uma arrogância nossa que tem que ser trabalhada a cada dia, né? Porque a gente trabalha com ego, né? E às vezes a gente vai crescendo, crescendo e vai esquecendo do outro e ver o outro como menor que a gente. Eu queria que você falasse um pouco, não precisa nem citar nomes das pessoas para não promovê-las, mas essas portas que se fecharam para você dentro da arte, como é que aconteceram? Olha, aconteceram de diversas formas. Colegas de escola, por um exemplo, quando Cacá Diegues veio para a Bahia fazer Tieta do Agreste, o filme, não confundir a novela que foi com Bete, o filme foi com Sônia Braga, eu fui fazer audição. Você está mexendo com... Mas é importante que se mexa. Não, mas eu seguro a onda. É importante porque a gente tem que desconstruir, sabe? Aí, porque é a nossa humanidade. Eu estou lá na fila, pessoas ligadas a teatros que já me conhecia. Mário, você vai fazer esse teste para quê? Você sabe que você não vai passar? Aí eu fazia assim, você sabe que eu não vou passar? Por que você não me dá o número da loteria? Da loteria. Como é que você sabe que eu não vou passar? Você não está vendo? Você não tem espelho em casa? Eu dizia, tá, deixa eu receber meu não, que aí eu saio daqui com meu não. Porque o sim a vida já me dá. O não a vida já me dá. Então, eu vou atrás do sim. Aí eu fui e fiz o teste. E não é que eu passei? Não é que você passou, não. Você tinha que passar. E a pessoa não passou. Aí eu fiz o secretário do prefeito da cidade que se enforca. Uma outra coisa foi um teste que eu fiz para um filme, servi de link para eu participar de um filme com Otton Bastos, que eram só 13 homens, escrito por Tuna, não vou lembrar o sobrenome, ele já faleceu. Eram só 13 homens, e eu fazia Carregosa, o dono da loja,
da cidade pequena que foi gravada de Chapada Diamantina. Inclusive, trabalhei com o Arildo. Um grande beijo e gratidão, Arildo, Muita por gratidão. tudo que você representou, não para apenas o teatro baiano, mas para o teatro mundial. Onde você estiver, meu irmão querido, mestre, sagrado, esteja na luz. Você faz muita falta e você ainda é muito necessário para todos nós que fazemos teatro. Eu digo a você, já que a gente está falando de Arildo, para mim, Arildo não morreu. As pessoas só morrem quando elas não são amadas. E Arildo é muito amado. Sim. Eu carrego Arildo aqui dentro, porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fui assistir Sonho de uma Noite de Verão, lá no antigo Teatro Santo Antônio, e eu vi lá Arildo fazendo a peça com Cacá Nascimento e Selma Santos. Selminha. Eu não tinha nem 20 anos ainda, eu acho. Eu deitado assim, pensando, o sonhador, né? Será que um dia eu vou contracenar com esse homem? Não é que 40 anos depois eu contraceno com ele em Mulher Sem Pecado, numa cena eu e ele só. Inclusive, eu tenho essa cena, está no YouTube, tem 8 minutos, eu e ele só. Foi uma honra muito grande para mim. As coisas que eu ouvi daquele homem só me deram a certeza que eu estava no caminho certo. E depois ele me convidou para fazer uma peça de formatura de alunos de interpretação. Aí o grupo, eram 3 meninas, e elas escolheram uma peça de Camille, que eram 3 mulheres e 2 homens. Um homem eles pegaram o Celso Júnior, não sei se você conhece. Sim, claro. Mas o outro personagem era um velho que ele não falava a peça inteira, mas ele circulava em cena direto. Ele era uma pensão, quando saía uma pessoa da pensão, ele ia lá limpar o quarto, varrer. Ele ficava no balcão para atender as pessoas, ele estava sempre circulando em cena, sem falar nada. E aí eu soube que Arildo falou: vocês estão com dificuldade de conseguir o ator para fazer isso. Se vocês quiserem me ouvir, o único ator que vocês vão achar para fazer isso é o Romário Machado. Uma atriz, que eu prefiro não citar o nome, disse: eu não quero aquele aleijado na minha peça de... Desculpe. Na minha peça de formatura. Eu fiquei sabendo disso. Tem gente que diz assim: você deveria não ter aceitado. Eu aceitei. Arildo me convidou, era um convite de Arildo e não delas, porque elas tiveram que aceitar porque não achava, e tinha data para estrear a peça. Arildo me chamou e disse: Romário, eu estou ensaiando uma turma de interpretação e eu gostaria que você trabalhasse para mim. São 8 dias de apresentação. Eu disse: tudo bem, você me dá o texto. Ele disse: só tem um problema. O personagem não fala. Eu disse: onde é que está o problema? Eu quero fazer o personagem que não fala. É a maior prova de que eu sou ator se eu conseguir fazer o personagem que não fala, porque o texto sustenta o ator. E quando não tem texto, é o ator que sustenta o personagem. Aí ele deu risada, ele disse: eu sabia que você aceitava. Arildo me conhecia desde quando eu tinha 15, 16 anos. Aí eu aceitei. Você sabe que o elenco inteiro não falava comigo? Não me cumprimentava, nada. Vai ver que era, porque você não falava na peça. O pior é que na peça eles falavam comigo, com o personagem. Eles não falavam comigo. E Arildo olhava para a minha cara e dava risada. Aí depois ele perguntava: você vai sair? Eu disse: não, eu estou aqui por sua causa.
Eu estou aqui fazendo teatro para um público. Eu não estou fazendo teatro para eles. E que fosse, porque às vezes, de um tempo para cá, eu tenho... meus alunos sempre brincam, porque eu falo para eles que eu não me importo muito quando as pessoas me fazem crítica, falam mal de mim, enfim. Como é que você não se importa? Eu falei, não, porque, primeiro, eu não me acho tão importante para que ninguém não possa falar mal de mim. Primeiro. E depois, às vezes, Romário, as pessoas falam mal da gente, não digo no meu caso especificamente, mas de outras pessoas, não é nem por maldade, é porque elas não conseguem falar delas mesmas e tem que eleger alguém, né, para falar, enfim. Mas o que eu sei de verdade é que você se tornou esse homem de teatro, esse ser tão necessário como foi, como é o Arildo. Arildo, eu lembro, ele era, além de um grande mestre, muito generoso, né? Muito. Eu lembro, ele esteve aqui algumas vezes, em Camaçari, aqui no Teatro da Cidade de Saber, e eu tive a sorte, Deus sempre muito generoso comigo, sempre muito bondoso. Eu estive secretário da Cultura aqui de Camaçari, que, para mim, além de uma honra, foi um grande presente, né? E nós criamos o Teatro da Cidade de Saber. E eu lembro que, quando o Arildo ele veio fazer um espetáculo, quando ele entrou no teatro, que ele não conhecia ainda, que ele viu o teatro, ele falou assim, poeta, vocês têm consciência do que vocês criaram aqui, não para a cidade, mas para o mundo? E eu fiquei tão feliz, porque era o olhar de um grande mestre sobre, sobre uma ação que a gente conseguiu fazer na época, que até hoje é considerado o segundo mais importante teatro, né, da Bahia. A gente só perde para o Teatro Castro Alves, né? E está aí para futuras, para presente e para futuras gerações. Uma das coisas que eu queria que você recitasse alguma coisa de algum texto que você fez, ou alguma poesia dos seus livros. Eu posso fazer. Você pode tudo aqui. Eu posso fazer. Agora, eu não costumo recitar texto meu. Tá. Eu escrevo, mas não costumo recitar. Fique muito livre. Eu vou falar só um pequenininho. Vou ver se você me pegou de surpresa. Você podia ter me avisado. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. Pois, sendo eu um mero espectador de mim mesmo, eu tenho que ter o melhor espetáculo que posso. E assim me construo a sedas, a ouros, invento palco, cenário, luzes brandas e músicas invisíveis. Fernando Pessoa. Nossa, Fernando Pessoa. E é assim que eu vivo, criando coisas. Voltando à pergunta que você fez, de não citar nomes, tem coisas que precisam ser citado. Eu sempre corri atrás de todas as formas. Eu fiz a assinatura de uma revista somente para eu acompanhar quem ia escrever a próxima novela depois daquela que entrou, quer dizer, o prazo de mais ou menos um ano. Aí eu mandava carta, mandava currículo, mandava tudo, pedindo, colocando minha situação e pedindo um personagem para mim. Você acredita que Silvio de Abreu me respondeu dizendo que a novela já estava com elenco fechado, faltava um ano para começar, com elenco fechado, como se eu fosse idiota e não soubesse que a novela é uma obra aberta, onde o autor pode botar um personagem até no último dia. Maria Adelaide Amaral me escreveu 3 cartas quando eu fui para São Paulo. Eu pedindo a oportunidade para ela. A última, ela me desejando boa sorte. Aí eu escrevi para ela: obrigado, Maria Adelaide. Como é que eu posso ter boa sorte se pessoas como você me fecham as portas? E nunca mais escrevi. Então, eu corri atrás.
Eu tive na superintendência da Rede Globo São Paulo, na época de Marluce Dias. Porque eu escrevi para Marluce Dias e disse: Dona Marluce, primeiro eu botei na casa, no envelope assim, secretária, por favor, não deixe que essa carta pare em você. Faça com que chegue a Dona Marluce. E aí essa carta chegou a Dona Marluce porque eu queria ir para São Paulo, para o Rio, fazer o cadastramento na Globo, mas eu não tinha condição financeira de pagar hotel, custear estadia, essas coisas. E aí um dia eu estou na faculdade, o telefone toca, eu já tinha celular, porque, modéstia à parte, eu fui modelo exclusivo da Telebahia, então já tinha celular. O telefone toca, eu disse: Romário, eu disse, aqui é Regina, secretária da Rede Globo, secretária da Dona Marluce. Eu disse, sim, eu sou a Xuxa. Você achou que era um trote? Mas a gente na escola passava trote um para o outro. Uhum. Aí ela fez assim: você não está acreditando, né? Você não mandou um bilhete para mim no envelope para deixar essa carta chegar à Dona Marluce? O corpo gelou. Uhum. Eu estava ali no jardim da escola. O corpo gelou. Eu estou ligando para você para saber quando é que você pode vir fazer seu teste, fazer seu cadastramento. Eu disse: a hora que vocês marcarem. E como é que você vem financeiramente? Eu disse: não, eu consigo ir até São Paulo, de São Paulo eu vou de ônibus. E assim eu fiz. Cheguei lá, viajei viajei de avião para São Paulo, para casa de minha tia, que eu tinha onde fica em São Paulo. À noite viajei de ônibus, cheguei lá bêbado de sono, quase cochilando. Quando eu estou lá esperando, falei com o rapaz lá, me chega Malu Fontinelli. É você que fez eu sair de casa para vir cadastrar? Porque o cadastramento é terça-feira e não quinta. Hoje é quinta, hoje eu não trabalho. E Dona Marluce ligou para mim e disse que eu viesse aqui para cadastrar você. Quem é você? Você é filho de quem importante lá na Bahia? Aí eu dei risada, ela disse: eu sou ela muito simpática, né? Eu sou Malu Fontinelli, eu que vou lhe cadastrar. Você vai passar o dia inteiro comigo. Eu vou lhe xingar o dia inteiro quando eu trabalhar num dia que eu não trabalho. Romário, nós falamos aí de muitas pessoas que fecharam portas. Eu queria muito que você falasse, você começou a falar, de pessoas que abriram portas para você. Porque essa secretária, ela foi de uma gentileza, de uma solidariedade ao seu sonho, né, de tanta beleza, que eu acho que é tão importante nós falarmos dela e de tantas outras pessoas que abriram portas nessa sua jornada aí de mais de 40 anos de carreira. Olha, que abriram portas mesmo. Eu, infelizmente, não me lembro de ninguém. Essa secretária não foi uma pessoa que abriu porta? Porque... Mas sabe por que, Romário, eu estou falando isso? Porque eu, enfim, um programa muito modesto, muito humilde, mas eu recebo aqui assim, pedidos inúmeros, né, de pessoas que querem ser entrevistadas. E a maneira que eu posso, dentro das minhas possibilidades, eu vou entrevistando todas as pessoas que sonham com isso e que também sejam úteis à cidade, no sentido de ter coisas diferentes, né? Então, eu fico imaginando uma empresa como a Rede Globo e essas pessoas que você cita, o quanto, né, deve ser milhares de pessoas que também pedem, né? Então, mas eu fiquei muito sensibilizado com essa secretária, porque a carta poderia ter parado nela, como diversas podem ter parado. Então, eu acho que ela abriu uma porta. Eu estava ensaiando meu novo espetáculo, quando o telefone tocou. E aí era Anderson, que é um dos mais importantes bailarinos
não apenas da cidade, e da Bahia, né, que dirige uma instituição aqui, que é um grande patrimônio da cidade, que é a Bamuca, e hoje dirige o Teatro da Cidade do Saber. Então, é uma pessoa que vive a mil, né, super corrida. E também deve receber centenas de pedidos diariamente. Eu estava ensaiando, o telefone tocou, eu atendi, era ele. Ele falou, Ivan, você tem que conhecer Romário Machado. E me falou um pouco sobre você. Será que você poderia abrir um espaço no seu programa para entrevistá-lo? Porque ele é tão bacana. E eu achei assim, de uma gentileza tão grande, uma generosidade. De uma generosidade. Primeiro, porque você merece ser entrevistado por tudo que estamos falando aqui. Mas, como você, há outros tão importantes. Eu sei. Né? Eu estou falando de Anderson, primeiro pelo Anderson, né? por essa ação dele, mas também porque eu acho que deve ter tido, poucas, obviamente, mas algumas pessoas, a sua mãe... Minha mãe foi que me abriu porta. Que abriu inúmeros, não só para você nascer, para o nascimento, mas para você viver. Né? Essa secretária, eu preciso que você lembre de outras pessoas, porque é tão importante, porque, às vezes, é uma ação muito pequena, né? Mas é que é tão importante para a gente e é importante que a gente faça. Eu ia chegar lá. Você e Anderson vai chegar. Mas você está me perguntando o antes. Peraí, eu e Anderson vai chegar como? Vai chegar na conversa. Uhum. Você e Anderson. Você me perguntou antes. Quando eu digo que não houve ninguém que me desse a oportunidade, porque eu fui lá, eu fiz meu cadastro. E aí? Não consegui nada. Uma pessoa que eu posso citar que me abriu portas, mas era trabalho gratuito, mas eu mostrava meu trabalho de qualquer jeito, foi Arildo. Arildo, sempre que podia, ele me indicava para alguma coisa ou ele me chamava para alguma coisa. Mas eu fiz 30 peças, eu acho, dessas 30 peças, eu fiz 24 gratuitas. Vamos falar das 6? Você entendeu? Que viraram portais. Eu fiz a peça Mulher Sem Pecado da Companhia da Escola de Teatro da UFBA. Eu fui convidado pelo diretor alemão Evaldo Hackler, porque uma coisa liga a outra. Uma colega minha estava se formando e tinha que fazer uma cena, que era de Gian Francesco Guarnieri, não vou lembrar o nome. A mais importante dele. Sim, eles não usam black tie. Eles não usam black tie. Aí me falaram assim, Cristiane está precisando de um ator para fazer um personagem, mas é tão pequenininho e ela está com vergonha de lhe chamar. Eu disse, eu vou falar com ela. Aí fui procurar ela. Eu disse, Cris, eu soube que você está precisando de um ator para... Romário, eu não consigo um ator porque o personagem é tão pequenininho. Eu disse, mas ele não é pequeno. Os atores é que não enxergam a qualidade do personagem. Me mostre qual é. Aí ela me mostrou, eu digo, eu faço. Era o vizinho. Que ele só entra em cena, tem aquele amontoado de gente, ele bota a cabeça assim e sai. Só isso. Talvez. Eu estou futucando. Pode futucar, não tem problema. Talvez por essas peças que você fez gratuitamente, você esteja onde você está hoje, com a sua jornada, com a sua história. Com a minha história fazendo contada. História contada, né? Aí o que aconteceu? Um certo dia, eu estou na escola de teatro, já perto de me formar,
Arildo estava sentado na cantina, conversando com Hackler. E eu vi que Arildo apontou, que Hackler apontou para mim. Eu estava do outro lado, ele apontou para mim. Eu fiquei curioso, né? Ninguém é santo. Eu fiquei curioso. Aí fiquei na minha, uma vontade de perguntar a Arildo, mas era muita indiscrição. Mas como eu conhecia Arildo, ele iria soltar. Porque ele tinha umas coisas assim de dar uma estacada na gente. E aí passaram-se 2 dias, ele bateu no meu ombro. Oi, colega. Que colega, Arildo? Sou colega porque sou ator. Mas eu não sou seu colega. Aliás, eu sou professor também. Comecei a brincar com ele. Ele disse, você não está sabendo de nada? Eu disse, não. Você vai ser convidado para fazer A Mulher Sem Pecado e fazer o personagem que vai contracenar comigo. Eu disse, o quê, Arildo? Ele disse, Hackler me perguntou se eu lhe conhecia, eu disse que eu lhe conhecia de muitos anos, e ele me disse que viu uma cena sua na sala 5, de fração de segundo, que ele percebeu a qualidade do ator que estava Agora me diga, se aquela diretora não tivesse te chamado para fazer esse papel tão pequeno, sem fala, sem ganhar, você teria chegado nesse outro grande espetáculo? Não. Eu estou te... Você está querendo me mostrar que as portas abriram. Algumas portas abriram. Não só as portas se abriram e vão continuar se abrindo, mas o que eu estou humildemente querendo mostrar, falar um pouco, sobre sua luz. Nós começamos a falar sobre isso, não aqui na TV, nos bastidores, lá no teatro, mas eu queria, porque talvez isso que a gente vai falar aqui sirva para tantas pessoas, então acho que talvez seja importante falar. É que, às vezes, a gente é tão grande, a gente é tão importante, e não percebe essa importância, essa grandeza. Talvez até por ser grande e achar que merece muito mais, a gente não consegue enxergar o tão grande, o quanto somos tão grande já no momento, né? Eu sei que eu estou cutucando. Você está cutucando. Mas eu queria que você se percebesse. Você ainda não tem ideia de quem você é. A minha questão... E isso é importante tanto, sabe? A minha questão é que eu gostaria de ter vivido artisticamente, sobrevivido artisticamente, pagar minhas contas artisticamente. E isso eu não fiz. Mas isso, Romário, claro que algumas fragilidades que você tem, como todos nós temos outras, impediram de você viver assim, mas centenas de grandes atores, grandes artistas nesse país, na Bahia em especial, estão aí no canto, que não conseguiram viver também. Então, não é uma coisa atribuída a você apenas. É um país que não respeita os seus artistas, há um grupo de políticos que habitam o sistema, com raras exceções, que não conseguem enxergar que a educação, que a arte, que a cultura são os mais preciosos tesouros. Porque quando você atribui essa jornada do não conseguir a você... Desculpe. Não, tudo bem. Você está ocupando um espaço que você está se colocando, que é de tantas pessoas, mas, ao mesmo tempo, na realidade, o que eu quero te mostrar não é o que te falta, é o que você já é o que você representa,
Obrigado. Porque quando... E aí, eu volto mais uma vez para o Anderson, que você não viu o jeito que ele me falou sobre você. Ele falou com tanta grandeza, né, e com tanta segurança. E pelos convites que me chegam aqui de tantas pessoas que querem ser entrevistados, ele não ia me indicar uma pessoa que não fosse, não tivesse coisas para dizer que fossem importantes, né? Então, isso já te coloca num lugar grande. Eu estou falando porque eu trabalho com a solidão humana há 30 anos, por causa do Teatro da Solidão Solidária, e às vezes eu me deparo, por sorte minha, com alguns gigantes que não enxergam suas asas. É só para refletir. Eu sei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou cadeirante há 3 anos. Eu não sou velho. Você sabe a diferença de velho para idoso. Uhum. Velho é aquilo que está jogado no canto. Idoso é aquela pessoa que está sempre procurando uma atividade, sempre procurando movimento. Eu tenho 3 meses que mudei para Camaçari. Quando a gente terminou de organizar um pouquinho a casa, eu disse para Tião, eu quero ir na Cidade do Saber. Eu quero procurar o diretor da Cidade do Saber para saber como é que faz para dar aula lá. Então, eu me desloco e vou à luta. Aí chega vocês. Quando eu encontro o Anderson me vem com aquela luz, parecendo aquele esplendor que os destaques de escola de samba usa, atrás dele, aquele brilho. E esse homem me abraçou, me acolheu. Isso foi que me faltou e que eu tive agora. Me acolheu de um jeito, para começar, ele nem me conhecia e me chamou de grande mestre. Eu olhei para ele e disse, você está me chamando de grande mestre porque você me conhece ou é um costume seu? Ele disse, é um costume meu. Eu disse, eu lhe agradeço. Eu não sou grande, mas eu sou mestre, eu sou professor. E nós começamos a conversar. Daí, minha vida, que era restrita a ficar em cima de uma cama, ou então, de vez em quando, levantar e ficar um pouco no computador escrevendo, passou a ter uma agenda, passou a ter movimento. Eu agora tenho compromissos, quando meus compromissos eram só para médico. E eu devo isso a quem? Eu devo isso a Anderson e devo a você. Esse espaço aqui que eu estou agora é um acolhimento, bicho. É um acolhimento que eu nunca tive. Eu estou aqui ocupando o espaço de muita gente que gostaria de estar aqui, reconhecendo o meu valor como artista. Não é meu valor como pessoa, é como artista. Eu estou aqui como artista, pela minha sensibilidade artística. Aí eu encontro o Anderson, encontro você. O que é que eu posso mais dizer? Eu me encontrei. Eu estava perdido na arte e eu encontro 2 pessoas que me abraçam, me acolhem. Isso é que eu não tive, esse acolhimento. Não, você não vai me fazer chorar, eu não vou. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A gente vai fazer um acordo aqui agora. Tá. Ok? A partir de hoje, já que esse acolhimento nosso foi tão importante para você, está sendo. Muito. A gente vai pensar mais nesse acolhimento do que nas portas que se fecharam ao longo da sua vida. Primeiro, porque quando você fala, eu não sou tão grande, fico muito feliz de, mesmo
com as minhas poucas possibilidades, ter contribuído com a sua vida. Mas você pode ter certeza que Camaçari é uma cidade de muita generosidade, de pessoas incríveis. Você vai encontrar aqui, tenha absoluta certeza, pessoas que vão mais abrir portas do que aquelas que talvez espero que você não encontre para se fechar portas. Mas isso é porque nós estamos, a partir desse acordo, mudando essa vibração, mudando essa rota. A gente vai começar agora, você, a mudar de estrada. Primeiro se percebendo, depois tendo consciência de que existem vários caminhos. Mas você vai perceber, porque os nossos ancestrais, os nossos anjos de luz, eles são tão bondosos, eles estão aí a nos proteger, a nos mostrar caminhos novos, e a partir de hoje, desse nosso acordo, esses nossos ancestrais que estão nos ouvindo, né, nosso menino Deus, né, que está nos ouvindo, ele vai fazer com que seus olhos percebam os dois caminhos. Aqueles que têm mais espinhos, né, que tem uma mata fechada lá adiante, e aquele que está já aparado, possível de passar. Você sabe como o Mas Anderson isso tudo me chama, chama? sabe o quê? De merecimento. Obrigado. Você sabe como o Anderson me chama? Bebezão. Eu ia falar isso, mas você é um menino. Eu fico sem palavras de ver o carinho que ele tem comigo, uma pessoa que não tem nem um mês que eu conheci. Mas sabe por quê também? Porque, além dessa luz que o Anderson tem ele é outro meninão. Ele é um menino, é sempre um menino, está sempre aberto, né, a ajudar as pessoas. E tanto ele como você merece toda a felicidade do mundo. Fechando a sua pergunta que você fez lá na frente, eu digo a você com certeza, agora eu não posso reclamar que eu nunca fui acolhido. Não posso mais. Porque eu encontrei Anderson e encontrei você. Um beijo no seu coração. Não, a gente vai começar. Eu queria te agradecer muitíssimo. E eu também. Por esse tempo que você dispôs a vir falar sobre seu trabalho lindo, sobre sua jornada. Você tem a absoluta certeza que não só o Teatro da Solidão Solidária, mas muitos grupos aqui já estão se abrindo para ti, e que vai ser um presente também para a gente estar no seu caminho. Eu queria te agradecer, e, para finalizar o Conversa com o Poeta de hoje, eu sempre falo isso para os meus entrevistados, às vezes tem algumas perguntas que são tão importantes de serem respondidas, e a gente não faz. Mas se quiser fazer... A gente não pergunta. Então, eu queria saber, agora vou passar a bola para você, tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não fiz? Fique muito à vontade para falar. Não, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Principalmente que eu ia deixar para o final, mas já falei, que eu tenho muito a agradecer a vocês. Porque vocês me acolheram como artista. Porque ser humano todo mundo é. Mas artista nem todo mundo é. E quando o Anderson me viu, parece que teve um link, uma conexão que bateu assim, que ele viu o artista, que eu sempre fui.
Ainda tem gente que diz a mim, você era artista? Não, eu sou artista. O médico, quando se aposenta, ele não deixa de ser médico. Ele continua sendo médico. E o artista, ele é artista até morrer. É a única profissão que não se aposenta. Então, não teve pergunta nenhuma que eu gostaria que você fizesse, que você não fez. E eu queria chegar a esse ponto publicamente de agradecer. Obrigado, Anderson. Obrigado, Ivanildo. Obrigado, Camaçari, por esse acolhimento. Um beijo no seu coração. Queria agradecer muitíssimo à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria de Cultura, por essa dádiva, por esse espaço que me foi possibilitado de receber tão ilustres convidados e pessoas tão necessárias à cidade, à Bahia, ao Brasil, ao mundo. E o Romário Machado é uma delas. Então, eu queria muitíssimo agradecer à Prefeitura Municipal de Cultura, à Prefeitura Municipal de Camaçari, em especial à Secretaria da Cultura, estender esse agradecimento à nossa produção aqui, Alex, sempre muito gentil, muito competente, e nosso diretor do programa, Almir querido, um dos mais talentosos e jovens, né, trabalhadores do audiovisual da Bahia, que eu tenho muito orgulho e muita gratidão de pertencer a essa equipe. Muito obrigado. Um beijo. Conversa com o Poeta volta na próxima semana.